A Peppa Pig morre de medo de tempestades e durante uma noite chuvosa ela estava no quarto com o George tentando não ter um ataque do coração. Ela chega a comentar com o porquinho que aquela tempestade estava muito barulhenta e ele tenta acalmá-la dizendo que estava tudo bem pois era apenas uma tempestade, mas devido aos trovões a coitada da Peppa saiu chorando pela casa até encontrar uma silhueta preta na cozinha. Imediatamente ela pergunta se era o Papai Pig e o que ele estava fazendo parado. Ali a coisa responde com uma voz bizarra dizendo para ela não ter medo e nem gritar pois sempre estaria ali e até convida a porquinha para chegar mais perto. Peppa. Porém, quando a luz volta estranhamente era apenas o porco gordo dizendo para Peppa Pig não ter medo e nesse ponto ela já não sabia se estava delirando ou tendo um lapso de loucura, mas acaba voltando para o quarto. No dia seguinte a Peppa decidiu ligar para Dani e a convida para dar uma volta, mas estranhamente a Dani desligou na cara dela sem dizer nenhuma palavra e após caminhar um pouco a Peppa novamente encontra uma sombra suspeita em um canto escuro da casa e chega a perguntar se era a Dani. Após se assustar a Peppa Pig tenta se esconder em uma lata de lixo, mas parece cair em uma realidade paralela e quando retorna percebe sua família com um bolo delicioso para ela, mas aquela figura bizarra ainda estava lá, mas era a ordinária da Dani disfarçada. No dia seguinte a Peppa já estava triste novamente e decidiu ir desabafar com o porco barrigudo dizendo que ninguém queria sair com ela. Nesse momento o alarme do carro disparou e os porcos correram para verificar, mas ao chegarem lá encontraram novamente a Peppa bizarra e o Papai Pig se encarregou de ir dar uma lição naquela miserável. Após amarrar aquela coisa no carro eles logo percebem que ainda era Dani Dog usando uma máscara e agora talvez essa figura sorridente e bizarra finalmente parasse de aparecer para Peppa Pig. Mais tarde naquele mesmo dia o George estava brincando na poça de lama e nem percebeu que já estava escurecendo e quando decidiu voltar para casa já estava de noite. Porém assim que ele chegou em casa estava tudo escuro e novamente aquela silhueta miserável aparece circulando dentro da casa dos porcos e o George até pensa que poderia ser a Peppa Pig e vai em direção à sombra para verificar. Assim que chega na cozinha ele encontra três sombras que aparentavam ser a mamãe, o papai e a Peppa Pig. Porém quando a luz se acende parece que era tudo uma ilusão e não tinha ninguém ali. Para deixar tudo ainda mais estranho a mamãe Pig aparece mais vindo do lado oposto de onde o leitão estava vendo as sombras assustadoras. Porém a pressão no porquinho só aumenta pois ao caminhar mais um pouco ele vê as três sombras novamente, só que agora o vulto que seria da Peppa Pig está segurando uma cabeça que seria dele e para piorar a sombra sussurra perguntando se ele já estava pronto para ver a verdade. Assim que a luz se acende ele percebe que na verdade os cretinos tinham preparado uma surpresa para ele, mas o pobre leitão ia ficando cada vez mais traumatizado.